Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast PodQuantic. Eu, Paulo Castilho e Ed Oliveira, trazendo muitas informações desta 9ª edição do Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, CSTQ, e agora com mais um convidado internacional, o Papa da Física Quântica. Quem que é, Ed? Sr. Amit, vindo lá da onde? Do Nova Delhi, na Índia, diretamente para o Brasil, Amit Goswami. Amit Goswami, trazendo realmente mais conteúdos que podem transformar a sua vida, que podem modificar a sua forma de pensar. Então aqui a entrevista vai ser curtinha, porque a gente sabe dos compromissos do Amit, a gente sabe, né, que ele tem um tempo muito curto, muito escasso, já fez a palestra, mas agora ele veio aqui, né, dar um pouquinho desse conhecimento, trazer um pouquinho de toda essa informação que a gente precisa para ganhar mais consciência. O Adriano também está aqui novamente, o Adriano que traduz, o Adriano que é o empresário, o representante, né, de todo o conteúdo, né, do Amit, da Valentina, e traz para o Brasil toda essa informação riquíssima que a gente tem aqui para consumir. Sejam muito bem-vindos, Adriano, professor Amit. Welcome to my podcast show. Aqui eu vou ter que traduzir as duas versões, porque o Amit não entende português. Sim, Na outra, a sim, Valentina sim. entendia, mas vamos lá. Eu acho que a gente podia começar perguntando o que é consciência. So, Amit, first question is, what is consciousness? First of all, thank you for inviting me here. Primeiro, gostaria de agradecer por terem me convidado. What is consciousness is a very good place to start any interview today because this is the pressing question. Então, o que é consciência é um lugar muito bom para a gente começar qualquer entrevista hoje em dia, porque é fundamental essa compreensão. Consciousness requires a definition that must include awareness. A consciência, ela requer uma definição que deve incluir o awareness, né? Awareness é uma palavra em inglês que tem de difícil tradução, mas é como se fosse uma percepção plena, uma consciência plena. If you look at the field of awareness, one thing immediately stands out that there are objects in your awareness and there is also someone, namely you, who is looking at the objects. Então, se você pegar nessa sua percepção consciente das coisas, você vai perceber que tem os objetos, né? Quando você está consciente, tem os objetos, mas também tem uma outra figura que é o sujeito, no caso você. Tem que entender a presença desses dois elementos. So this is the first thing. Essa é a primeira coisa. The second thing, in modern times, Freud discovered that there is also this unconscious. Então, uma outra coisa recentemente descoberta é que também, além disso, há o inconsciente. And in that unconscious, there is no subject-object split. Então, nesse inconsciente não tem essa questão dessa divisão que tem um sujeito e um objeto. No inconsciente não há isso. So we must recognize that consciousness in its suchness has no subject-object split. It is one thing. Então, a gente tem que entender que a consciência, no seu estado mais puro, não tem essa divisão do que é sujeito e o que é objeto. A consciência mostra que é tudo uma coisa só, tudo é uma coisa só. Now it is true that in our ordinary consciousness, we often think that our subjecthood is nothing but an object that we call me. Então, claro que quando a gente está numa consciência mais limitada, nossa consciência do dia a dia, a gente acha que existe um objeto, né, que não é o objeto que a gente está observando, que no caso sou o eu. O objeto, eu como pessoa, sou um objeto também. But of course, at the same time, we do continue to use the pronoun I for denoting that there is a subject behind me. Então, o que acontece, a gente continua usando o pronome eu, né, para mostrar que há um sujeito atrás desse mim. The reality of this subject behind the me, to establish that, there is a process. Então, a realidade desse sujeito, para estabelecer isso, tem um determinado processo. This process is called meditation. Esse processo é chamado de meditação. If we meditate on the me, se a gente medita nesse mim, then we find that we feel relaxed in a while.
A gente percebe que a gente se sente relaxado por um tempo. What is producing that relaxation? E o que está produzindo esse relaxamento? Indeed, in that relaxed moment, we find that we can expand our me-centeredness into including others. Então, o que acontece é que nesse estado, quando a gente atinge esse estado mais relaxado, meditativo, a gente percebe que a gente sai desse ego extremamente voltado no mim, nessa consciência só do eu, e começa a incluir outros dentro da nossa própria consciência. So this suggests that consciousness is expandable. Então isso sugere que a consciência ela é expansível. And it is conceivable that eventually consciousness includes everyone. E é bem concebível a gente dizer que em algum momento que a gente vai expandindo a consciência, em algum momento a gente pode afirmar que a consciência é algo que inclui absolutamente todo mundo. So these are the three defining characteristics then. One is that consciousness and suchness is the truth. Então são três aspectos. Então primeiro, a consciência, na verdade, é a verdade em si. But it is unconscious in us. Mas tem um inconsciente também. Second aspect of consciousness is that it can manifest as a subject-object awareness. O segundo aspecto é que essa consciência pode se manifestar, quando é manifestada na experiência humana, ela se manifesta dividindo o que é sujeito e o que é objeto. And the third aspect, the most important aspect, is that although we feel very me-centered, constricted consciousness in our ordinary day-to-day existence, but it is true that under certain circumstances, for example, when we meditate, our consciousness can expand and include others. Então o que acontece é que essa consciência, é verdade que quando a gente está vivenciando essa consciência no nosso dia a dia, ou seja, no aspecto muito focado no meu eu, no meu ego, ela fica uma consciência restrita, uma consciência limitada. Mas quando a gente consegue ir expandindo essa consciência, por exemplo, numa meditação, a gente percebe que essa consciência não precisa ser limitada, que ela de fato inclui os outros. And this expansion is experienced as happiness or bliss. Então essa consciência é experienciada, vivenciada como felicidade ou um estado total de alegria. Mas, professor, essa consciência pode ser Deus? Você dá uma descrição muito parecida do que a mim parece Deus. So, as you describe consciousness, it looks to me that it is God. So, it's very similar to what I think God is. So, can we say that consciousness is God? Nós temos um Deus na quântica? Do we have a God in quantum physics? Well, we do have the concept of God, and God is this oneness that I just described. Então, sim, a gente tem um conceito de Deus, e Deus é essa unicidade, essa unidade que eu acabei de descrever. However, because religions have confused the statement about God, they have many statements of God, and nobody agrees with any other statement but their own. Então o que acontece o problema é que as religiões elas têm deturpado um pouco o conceito de Deus, então elas têm um conceito específico de Deus, e quem não concorda com aquele conceito de Deus não está valendo. Especially because of this confusion, many people think of God as a big emperor, powerful and yet benevolent, bearded white guy sitting on a throne in outer space, and we avoid that kind of conceptualization. Então, por causa disso, né, muita gente tem essa imagem, vem quase que inata essa imagem de Deus como um imperador que determina tudo, de barba branca lá no céu, mas que ao mesmo tempo também é benevolente, bondoso, mas ao mesmo tempo governa tudo. Então, esse conceito, essa ideia de Deus, a gente elimina totalmente da questão da visão de um mundo quântico. So we make room for God, like we avoid identifying God as oneness. Instead we say it's the causal agent of the oneness. Então a gente evita relacionar o Deus com essa unidade, então a gente fala que Deus é o agente causal desta unidade. É complexo, mas é isso. O sistema solar, como ele funciona, a gente fala de Deus, Deus é algo que funciona. Se a gente está seguindo nessa frequência desse sistema, a gente está com Deus. A gente pode afirmar que se a gente não está nessa frequência, se a gente não está seguindo esse sistema universal,
a gente não está com Deus e aí que começam os problemas? So, I mean, there is kind of a universal system, universal law that how things happen. So, sometimes we are connected to that universal law, sometimes we are not connected to that, like in a solar system, the behavior of the planet. So, can we say that whenever we are not connected in synchrony with this law of nature, we are apart from God, distant from God, and when we connect to that, we are close to God? Can we say that? Well, that is a very important question, actually, very important problem that you posited. Então é uma pergunta muito importante e é um problema muito interessante que você colocou. It is true that the one recognition we have to make is that the universe is divided into objects that are connected to the being in suchness and objects which are connected but cannot represent the suchness. Então, Amit, can you repeat that? Muito complicado o que ele falou. Okay. Muito quântico. Muito quântico aqui. There are two kinds of objects in the universe. One is então tem dois tipos, step by step, ok? Então tem dois tipos de objetos no universo. One is non-living. Um tipo de objeto é objeto que não tem vida. Consciousness is not represented in those objects. A consciência não é representada nesses objetos. For example, sun, the planets. Por exemplo, o Sol, os planetas. Those things are inanimate and consciousness is not represented in them in any which sense. Então, essas coisas são inanimadas, não têm vida. Então, a consciência não está representada nesses objetos de nenhuma forma. On the other hand, there are also this living world. Por outro lado, tem também essa segunda que são esse mundo vivo. From the living cell, which is just one single living cell, to all the way to human beings. Então, desde uma célula, que é um organismo unicelular, até nós, seres humanos. In these beings, consciousness is manifest. Nesses seres, sim, a consciência é manifestada. When consciousness manifests, then only we have awareness. E aí, somente quando essa consciência é manifestada nesses objetos que a gente tem o awareness, essa percepção plena, consciente das coisas. Otherwise, the objects, inanimate objects, they will show up in our awareness as objects that we experience. Então, o que acontece é os objetos, esses objetos inanimados, eles se apresentam dentro da nossa percepção como objetos da nossa experiência, mas eles não são representações em si da consciência. But the objects, the inanimate objects, they have no experience. Mas os objetos inanimados, eles em si não têm nenhuma experiência, porque eles não têm sem ciência, eles não são vivos. Mas a gente tem que ter consciência desses objetos para poder ter realmente uma vida mais saudável, mais plena, porque esse sistema ele coordena a consciência, de alguma forma ou de outra, ele está acima da consciência ou abaixo? Como é que ele classifica esses objetos? Can I paraphrase you a bit? Eu só vou falar que o que ele está dizendo é o seguinte, que não é o sistema solar que faz a influência, ao contrário, é a gente, como ser consciente, que interpreta e dá significado àquele sistema. Então, o sistema solar, por exemplo, o sistema não tem uma influência direta. Aí talvez, não sei se você está pensando na questão de astrologia, você está indo nesse sentido? Não necessariamente, tá? Não, como sistema. Sistema. Como o corpo humano também é um sistema que funciona. Mas é um sistema de algo consciente. Essa diferença. Isso. É isso aí. O sistema solar fala, não tem consciência. Quem atribui a consciência é a gente. Porque a gente é vivo. É bem complexo, complexo. Porém, a força que move, a energia vital, que dá vida a esse corpo, que faz esses astros se moverem nessa lógica, isso não é consciência? A força vital que faz os astros se moverem. Ok, so, he's asking... O nosso organismo funcionar. He's asking, okay, there's still difficult to understand why like the solar system doesn't have a consciousness of itself. So he's asking is there any vital energy that rules solar system or no? It's just like physical laws and can you Yes, there is no vital energy connected with the solar system. That is also true. Então ele falou que não tem energia vital conectada ao sistema solar, não há essa energia vital. Não há, tá respondido. Agora, o brasileiro,
ele que já veio aqui várias vezes, como ele está classificando a consciência do brasileiro? Se você vai entrar em política, a gente vai... Não, Tô brincando. Nós estamos num evento aqui de física quântica, onde a gente está reunindo mais de 1.800 pessoas. Então, já pode ser considerado um dos maiores eventos de física quântica no mundo. O próprio público do Now, professor Emmett está entre os maiores do mundo aqui. Here you have to be careful. Is there consciousness of Brazil? Yes, there is in a sense, because Brazil has people. Então ele fala, aqui tem que tomar cuidado, tem uma consciência do Brasil, ele entendeu, tá vendo? Tem uma consciência, ele uma pegou. consciência do Brasil, ele falou, claro que tem, porque o Brasil tem pessoas. So Brazil's consciousness is the people Onde tem pessoas. and the flora and the fauna. So in that sense, yes. Então o Brasil, claro, a consciência do Brasil são as pessoas, a fauna e a flora do Brasil. Então nesse sentido, sim. But Brazil also has inanimate parts, which are the hills, the rivers, etc. They are objects in consciousness. Então o Brasil também tem os rios, as pedras, tem tudo. Esses são objetos inanimados. Sim. O rio não tem consciência, a pedra não tem consciência. Eu fiz essa pergunta até porque a gente está reunindo aqui, como eu citei, realmente um dos maiores eventos de física quânticas do mundo, né, do planeta. E a gente tem aqui um conjunto aqui de palestrantes, de pessoas interessadas, de pessoas realmente buscando mais informações sobre a física quântica. A consciência do Brasil, ela está sendo trabalhada de uma forma mais acelerada no mundo? E como que está essa consciência em relação aos benefícios da física quântica ou a própria consciência do assunto, do segmento no mundo? O Brasil, ele está indo além? Como é que está isso? So Amit, the question is, now we have this Quantum Congress of 1,800 people, a lot of Brazilians here, a lot of speakers. So his question is more of, do you think that somehow Brazil is a bit ahead of the time when it concerns like consciousness studies, experience, spiritual experience? So do you think because we are more open to that, or what your impressions about Brazil? Well, I have been to Brazil practically every year since 1996. Então eu vim para o Brasil praticamente todos os anos desde 1996. 96? And from the very first time, I have noticed that Brazilians have more openness of consciousness, more expanded consciousness than we find in North America and Europe. Então, por exemplo, aí desde o primeiro ano que eu vim para o Brasil, eu percebi que o brasileiro ele tem uma abertura da consciência muito maior do que, por exemplo, na experiência do Amit, os norte-americanos ou os europeus, em geral. This is a problem. This is a problem for us because isso é um problema para a gente. Brazil is a big country, 200 million people, true, but the world's population is 7.5 billion. Brasil, claro, é um problema, porque o Brasil, tem 200 milhões de pessoas, mas a população mundial é de 7 bilhões. And so, we really have to spread the expanded Brazilian consciousness to the rest of the world. Então, o desafio a gente tem que, de fato, espalhar, né, essa consciência expandida do brasileiro, mas espalhar para o mundo. É um trabalho complicado, difícil. Difícil, mas assim, são eventos como esse, né, com a participação dele, com a união de tantos profissionais ou espiritualizados, né, que a gente pode multiplicar isso como um próprio canal aqui, né? Inclusive, esse é um dos princípios da Quantum Academy, do próprio conceito do ativismo. Exatamente quântico, isso. Eu vou falar um pouquinho, depois passo a palavra para ele. Então é justamente isso, o ativismo quântico, que é um movimento criado pelo próprio Amit Goswami. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho, mas eu já adianto. O ativismo quântico justamente é um trabalho constante para criar uma massa crítica de pessoas que querem mudar o mundo, mas não só da parte externa. Não adianta você querer defender que o mundo seja mudado, que a sociedade seja mudada, que os sistemas sejam modificados, se você internamente não passar pelo seu próprio processo de transformação. Então o que o ativismo quântico fala mude o mundo, mas ao mesmo tempo mude a si mesmo. Não muda antes você, depois o mundo, nem antes o mundo, depois você. Quando você muda, o mundo muda, né? Isso, mas você tem que trabalhar para que os dois mudem. Esse é o conceito de ativismo quântico. E quântico porque, segundo a visão de mundo quântico, você usa os princípios da física quântica para se transformar. Que é essa precisa na localidade,
descontinuidade hierarquia entrelaçada, que não dá tempo de explicar quais são eles mas aqui. só até aproveitando o fato, como ele é indiano, Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que quer Isso. ver no mundo. So, Amit, I just gave them a brief of what quantum activism is. Do you want to add something? Well, you are such a good explicator of quantum activism. I don't know what I could add. Ele falou que eu expliquei muito bem o que é o ativismo quântico, ele não sabe o que ele poderia adicionar a isso. So, Vamos falar um pouquinho então do trabalho que ele está deixando aqui, né, para divulgar um pouquinho o que ele trouxe para o Congresso. Então vamos lá. Vou também pegar a palavra aqui só para a gente agilizar, tá, gente? Desculpa. Não, eu estaria só para traduzir, mas a gente precisa... Só bastidores aqui do nosso podcast. A gente está correndo também, não só porque o tempo de vocês é apertado, mas porque ali na frente, Dr. Eric Pearl e a Gillian já estão nos aguardando. Hi. Em poucos minutos temos que liberar também, porque agora está um tsunami quântico aqui. Então vamos lá. Onde que eu mostro para a câmera aqui? Então, o Amit, ele tem mais de 10 livros publicados no Brasil, tá? Todos eles relacionados à ciência. O Amit é um físico, como a ciência explica aspectos do mundo sutil, da espiritualidade, da expansão da consciência. O principal deles é o Universo Autoconsciente, o primeiro livro que ele escreveu, muito relevante também. E eu costumo recomendar esse aqui, que é o livro mais fácil, entre aspas, dele, que é o livro Consciência Quântica, que é uma série de Seria um livro de entrada. É o livro de entrada, chama Consciência Quântica do Amit, né? Ele escreveu o livro também com a Valentina Onissor, que é o... Provavelmente vocês já mostraram lá no outro episódio. No outro episódio a gente mostra de novo, que Vejam esse episódio, temos mais episódios aqui no CSTQ. O Espiritualidade Quântica. E também o Amit, ele vem para o Brasil com frequência, pelo menos uma vez por ano, para organizar retiros, cursos, formações em ativismo quântico. Normalmente a gente faz aqui perto de São Paulo, em São Roque, tudo isso. Então, quem quiser informação sobre isso, sobre como entrar em contato mais direto com o Amit Goswami, direto com o trabalho dele, participar de um retiro e passar 5, 6 dias junto com o Amit, aprendendo com ele, fazendo meditação, tudo isso, eu peço para seguir a Quantum Academy no Instagram, que é o @QuantumAcademyBR, ou acessar o nosso site quantumacademy.com.br, e aí você tem todas as informações, segue a gente, vocês vão ter tudo atualizado. Eu queria deixar aqui o meu testemunho pessoal. Eu fui aluno da primeira turma de formação de ativistas quânticos, passei ali muitos dias, aprendi muito com Exatamente, o professor cantou mantra, tocamos violão junto lá na fogueira, cantamos mantra, o Amit cantou mantra. Foi muito bom legal. E assim, é um processo pessoal também muito grande. Eu queria deixar publicamente aqui esse testemunho. Procurem Quantum Academy BR. E para encerrar, vamos então escutar um pouquinho o Amit a respeito do ativismo quântico. Ele só falar, dar uma palavrinha final aí para a gente... So Amit, so we are towards the end, so just give a final inspirational word for their listeners. Since Brazil is so much more advanced than the rest of the world in terms of the opening, or which is really an awakening of consciousness. Então, considerando que o Brasil está mais avançado sim do que grande parte do mundo nessa questão de expansão da consciência e despertar da consciência, I think the appeal I made to Brazilians at this conference is applicable to all Brazilians. Então acho que o apelo que eu fiz para os brasileiros nesse congresso, ele pode ser estendido para todos os brasileiros. Estimates are showing that roughly about 15% of world's population are open. Então tem algumas estimativas dizendo que mais ou menos 15% da população mundial está mais aberta para isso. I suspect that substantial number of Brazilians fall in that 15%. E eu suspeito que um número bem considerável de brasileiros estão nesses 15%. So, for Brazilians, I have this for you to consider. Então, para os brasileiros, eu vou falar algo importante para vocês considerarem. I think you're able to make the next step now. Eu acho que vocês são capazes de dar o próximo passo agora. Our
duty towards the rest of the world is very clear, is to open their consciousness. Então nosso trabalho, nossa missão em relação ao resto do mundo é abrir a consciência, expandir a consciência. If your consciousness is open, then it is your duty to become a quantum activist and join our movement so that everybody in the world can get the benefit of your expansion. Então, se a sua consciência está expandida, a sua obrigação, o seu trabalho é vem com a gente, se torne um ativista quântico, participe desse movimento, que isso vai ajudar demais o mundo a se transformar. I promise you this, that if you engage in what we call hero's journey, então, then eu prometo para você que se você se engajar no que a gente chama de jornada do herói, you will also enjoy more and more happiness, more and more intelligence, and really, eventually, will reach an amount of freedom that only you can enjoy. Então você vai desenvolver mais felicidade, mais inteligência e vai atingir um estado de liberdade profunda e que só você é capaz de conseguir, e você vai de fato aproveitar e desfrutar profundamente desse processo. Muito obrigado. Obrigadão. Muito obrigado. Thank you. E assim, com essas palavras maravilhosas, que não são só palavras, é uma receita de felicidade, a gente encerra mais esse episódio do Pod Quantic e a gente promete trazer ainda conteúdos, né, que podem contribuir com a sua melhoria de vida, que podem contribuir com a sua mudança de comportamento e que podem principalmente melhorar o mundo. Mas primeiro, melhore você. Pod Quântico de volta no próximo episódio, na próxima semana. Isso aí, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo, espalhe informações de qualidade pelo mundo e consciência. É isso, valeu. Valeu, obrigado, Amit. Obrigado, Adriano. Até a próxima.